Fala galera, Danilo Brizola aqui do Surfando com o IA e hoje nós vamos falar de uma ferramenta que nos últimos vídeos eu compartilhei com vocês sobre um evento que teve de uma empresa que nós somos parceiros, temos o privilégio de sermos o parceiro enterprise dessa empresa aqui no Brasil, que é a Cognition. A Cognition, ela comprou o Windsurf em julho desse ano, depois de uma reviravolta aí do mercado. OpenAI comprando o Windsurf com oferta na mesa, oferta aceita, aí não deu certo, veio o Google, levou os engenheiros embora, aí veio a Cognition e comprou o produto Windsurf, propriedade intelectual, time, enfim. Foi um vucu-vucu ali no Vale do Silício, que eu tenho certeza que isso vai ser estudado aí nos MBAs ao redor do mundo e principalmente lá nos MBAs do Vale do Silício, porque foi uma compra que aconteceu num final de semana. E a Cognition, se vocês não conheciam essa empresa, vocês vão conhecer muito. E ela é uma empresa que tem 2 anos de vida, com os fundadores super experts aí na área de tecnologia, matemática, inteligência artificial. Assim, os founders, eles são prodígios, porque são campeões de... Tem uma coisa que acontece lá nos Estados Unidos, que é o quê? É a Olimpíada de Matemática, de Programação e de Lógica. E os 4 founders da Cognition, eles são medalhistas de ouro. Os 4 têm 10 medalhas de ouro dessas competições, dessas Olimpíadas de Lógica, de Matemática e de Programação. Então, assim, imagina como que é a empresa. Só para vocês terem uma ideia, a Cognition acabou de receber um aporte de capital recente, né? Foi nas últimas semanas aí 450 milhões de dólares a 15 bilhões de dólares de valuation. Uma empresa que tem 2 anos. Tá, Danilo, mas o que esses caras fazem de tão especial? Bom, eles compraram o Windsurf e eles já tinham o Devin. O Devin é o primeiro engenheiro de software IA do mercado. E aí o que é o Devin? Cara, o Devin é uma ferramenta incrível que eu vou mostrar aqui para vocês em primeira mão. Basicamente, você como engenheiro de software consegue aumentar a capacidade do teu time com o Devin. O Windsurf aí é bem legal de trazer qual que é a diferença de um para o outro, porque no final do dia parece que eles são iguais, mas não, eles são totalmente diferentes. Eles cumprem propósitos diferentes. O Windsurf ele é para aumentar a produtividade individual do engenheiro de software, do desenvolvedor. Então, com o Windsurf, você tem ali na tua IDE ou na tua IDE favorita, se é a JetBrains, você tem o plugin do Windsurf, ou você pode ter a própria IDE do Windsurf. E ali na IDE você tem agentes de IA que vão te ajudar e vão te acelerar no teu processo de desenvolvimento, certo? O Devin, ele aumenta a capacidade do teu time. Por quê? Porque para ele você consegue delegar tarefas de forma onde você dá a missão para ele, a tarefa, início, meio e fim, e ele vai cumprir. E no final, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma branch, vai gerar um PR, e aí você vai analisar esse PR, que inclusive você vai poder fazer isso direto no Windsurf. E aí uma vez você analisando e aprovando, isso já vai no merge da tua main, ou enfim, aí você faz o que você bem entender com aquele PR que o Devin gera para você. Então, para quem precisa fazer alguma modernização, para quem precisa fazer alguma atualização de versão, você está lá no Java 8, quer fazer agora uma atualização para o Java 21, ao invés de você fazer 100% essa operação, esse trabalho, que é um trabalho difícil, é um trabalho demorado e, cá entre nós, não é um trabalho nada prazeroso, né? Fazer uma atualização de versão. Então você pode delegar isso para o Devin. E o Devin ele tem uma capacidade extrema de fazer essa tarefa fim a fim. Mas assim, vamos ver o produto já de cara, porque eu acho que é muito melhor vocês vendo como que ele funciona do que eu aqui compartilhando com vocês. Então estamos aqui, né, no site do Devin, aqui algumas coisas que o Devin ele faz, qual que é o passo a passo dele. Então ele executa como um engenheiro de software mesmo. Você pode criar um ticket para ele, ele vai pegar esse ticket, ele vai planejar, ele vai testar e ele vai gerar o PR.
como um membro do seu time faria. Por isso que eu falo que o Devin, ele aumenta a capacidade do teu time, enquanto o Windsurf, ele acelera individualmente, né, e exponencialmente a velocidade do desenvolvedor, certo? Então, aqui, ó, grandes clientes, aqui no Brasil, Nubank é cliente, Itaú é cliente do Devin, ó, tá aqui, Citibank, vários grandes, né, aí da área financeira, que são os maiores consumidores de tecnologia hoje no mundo, né? Então, já utilizam o Devin e aqui para vários use cases, né? Então, para migração de código e refatorações, para engenharia de dados e análise, para correção de bugs, ajudar a trabalhar no backlog, enfim, o Devin ele serve para várias coisas. E assim, o produto é tão bacana, pessoal. Vamos lá, eu vou entrar aqui na conta, sem mais delongas, para vocês darem uma olhada. Ele tem uma funcionalidade chamada Deep Wiki. Aqui eu já gastei já tudo que podia e mais um pouco aqui dos créditos do Devin. Então eu vou mostrar para vocês sessões anteriores, não vou iniciar uma nova sessão, vocês vão entender. Mas eu vou mostrar para vocês duas funcionalidades, que essa funcionalidade você pode utilizar e você pode colocar os teus repositórios aqui. Depois você entende um pouquinho como que ele funciona, mas basicamente o que dá para fazer? Dá para você trazer todos os teus repositórios para cá. O Devin, ele vai fazer algo que, olha, eu duvido e eu desafio você que está assistindo o meu vídeo. Se você tem um sistema mais bem documentado que a documentação que eu vou mostrar aqui para vocês, que o Devin gerou, vocês me falem. Que aí eu quero tomar um café com você e o café por minha conta, beleza? Então, ó, essa daqui são alguns repositórios que eu tenho. Eu vou pegar esse repositório que é de uma aplicação que a gente desenvolveu. Basicamente, essa aplicação, ela não tinha documentação nenhuma e olha isso que o Devin fez. Ele criou, tá vendo isso daqui, ó? Ele simplesmente veio aqui, pegou o meu repositório e ele criou toda essa documentação. Inclusive esses diagramas não fui eu que criei. O Devin criou todos esses diagramas. Vamos dar um zoom aqui, né, para vocês conseguirem ler melhor. Ó, de como que está a arquitetura, né, da solução. É uma aplicação Django. Aqui está um pouquinho da arquitetura, como que está a camada de dados, quais são os serviços externos que ela usa. Pessoal, tudo isso o Devin ele desenhou a partir da análise que ele fez do código, a partir da análise que ele fez do repositório. Então, para você fazer isso, para você criar um Deep Wiki, é muito tranquilo, é só você vir aqui, adicionar um repositório. Você seleciona qual repositório que você quer. Então eu vou pegar um repositório aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar. Aqui tem só os da Snow. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Você clica aqui, ó, para você indexar e você pode selecionar qual branch, né? No caso esse só tem a branch main. Então eu vou indexar a branch main. E eu vou dar aqui indexar. Ele vai levar vários minutos, tá, pessoal? Porque assim, o resultado que ele produz é um resultado de altíssimo nível. E por isso que eu falo, eu te desafio aqui a você pegar uma solução que você desenvolveu, que esteja tão bem documentada, e se estiver melhor documentado do que a do Devin, a documentação que o Devin fez, eu te pago um café. Né? Ó, e a documentação ela pode estar em multi-idiomas, né? Então aqui ó, ela está em português, ó, e aqui eu consigo ir navegando, né? Visão geral, os conceitos chaves, a visão geral de cada módulo, os primeiros passos, como que eu faço a instalação, o ambiente de desenvolvimento Docker, referência de configuração e por aí vai. Aqui, assim, é um prato cheio, tá? E assim, mas para que serve essa documentação? É para o desenvolvedor ler? Também. É para o desenvolvedor ler. É para ele tirar dúvidas aqui? Também. Mas para que o Devin ele faz essa documentação tão bem estruturada? Porque a partir do momento que ele cria essa documentação, que ele indexa esse teu repositório, ele cria memórias, ele cria conhecimentos do teu codebase, desse teu codebase aqui, desse teu repositório. E a partir daí, a execução, quando você dá uma tarefa para ele executar, ele já tem esse contexto do repositório que você possui, certo? Então, assim, é muito bacana essa funcionalidade. Ela faz realmente um diferencial na hora de você passar uma tarefa para o Devin.
E além disso, além de você, do Devin criar e de você poder ver essa documentação, você pode interagir com essa documentação. E aqui, pessoal, para fazer isso daqui de interagir com a documentação, você não gasta créditos com isso. O Devin, para quem é usuário individual, você pode começar testando lá com $20. Você começa a testar, você tem alguns ACUs. Devin ele cobra por essa modalidade chamada ACUs, que é Agent Compute Unit. É basicamente uma unidade que eles construíram lá, que é uma somatória, né, de várias variáveis, que é de custo de compute, custo de LLM, enfim, custo de inferência e por aí vai. E baseado nisso, eles criaram essa unidade de medida que é os ACUs, né? Então, para você executar algo com o Devin, ou seja, pedir para ele fazer uma tarefa fim a fim, aí sim você gasta esses créditos, você gasta esses ACUs. Mas para você indexar repositórios aqui na DeepWiki, você ter essa documentação, você fazer perguntas para o teu repositório a partir dessa documentação estruturada que o Devin fez, isso ele cobra zero. Você faz isso de forma super tranquila, gratuito com o Devin. E aqui você pode fazer várias perguntas, né? Gostaria de entender melhor como funcionam as camadas de serviço externas que a aplicação utiliza. Beleza, eu posso vir aqui e fazer essa pergunta. Aí o Devin vai para essa outra funcionalidade que é o Ask Devin. O Ask Devin basicamente, ele tem aqui ele tem todo um contexto, todo um embedding, toda uma inferência do repositório e ele consegue mostrar aqui para você de forma bem estruturada. Ele consegue responder perguntas para você, ele consegue te ajudar a criar planos. Então, por exemplo, você vai trabalhar numa migração de um repositório, de uma tecnologia para outra ou de uma versão para outra, você pode vir aqui no Ask Devin e pedir para ele te ajudar no planejamento dessa tua migração. Por isso que o Devin é muito legal e ele consegue ajudar em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software, do planejamento até a manutenção lá na frente. Depois de já feito o deploy, a manutenção, porque você consegue usar a API do Devin para, por exemplo, estourou alguma coisa em produção, você consegue colocar agentes do Devin para ver o que aconteceu. Então, assim, realmente o Devin consegue te ajudar do início ao fim do teu fluxo de desenvolvimento de software. Então aqui eu mostrei para vocês um pequeno exemplo e você pode ir no Go Deeper aqui e o Go Deeper ele faz igual quando você vai no chat GPT e pede para ele fazer uma busca profunda, o Deep Research, né? Então ele usa muito mais poder computacional, ele vai muito mais a fundo fazer realmente essa pesquisa profunda nesse Codebase, se você clicar aqui nesse botão Go Deeper. Ou você pode simplesmente selecionar aqui, para ele ir no Deep Mode, que daí ele vai realmente levar mais tempo para te trazer uma resposta e ele vai fazer algo mais aprofundado, né? Ele vai utilizar o Reasoning para te entregar uma resposta mais aprofundada. Não que essa resposta aqui não seja, né? Então é apenas mais um recurso para você realmente colocar para o Devin fazer alguma tarefa mais complexa, como por exemplo uma mudança de arquitetura e ele te explicar e te ajudar num planejamento, aí você usa esse modo Deep, beleza? Então assim, vimos aqui a DeepWiki, que faz documentação do teu projeto, indexa o teu projeto e isso ajuda lá na execução do Devin. A gente viu aqui que a gente pode perguntar, conversar com o nosso repositório através do Ask Devin. E o mais legal de tudo, eu vou vir aqui para o Ask Devin, o mais legal de tudo é que você assim pode fazer perguntas para ele, não apenas de um repositório por vez. Eu fiz ali porque eu estava, né, num repositório lá, aquele que a gente colocou para indexar, está lá indexando. Mas basicamente esse daqui que eu eu só perguntei para esse repositório e ele só deixou eu perguntar para esse repositório porque eu vim por aqui pela DeepWiki. Mas se eu venho por aqui pelo Ask Devin, olha que bacana, eu consigo interagir com mais de um repositório. Então eu vou interagir aqui com 2 repositórios, esse daqui é uma aplicação que a gente desenvolveu para cliente. Aqui eu posso perguntar, por exemplo, como que o back-end interage com o front-end.
Então eu tenho lá um repositório de back-end, eu tenho um de front-end. Eu posso ir lá e perguntar como que os dois interagem, né? Eu não vou fazer isso por questões aí, né, de privacidade, tá? Porque ele vai mostrar coisas do código. Aquele outro projeto era menos sensível, esse daqui é mais sensível, é de um cliente, então não vou fazer essa pergunta, só mostrar aqui para vocês que é possível vocês fazerem isso, certo? Vocês selecionarem vários repositórios e aqui no Ask Devin vocês terem um retorno, uma resposta do Devin para você. Desses dois repositórios, como que eles se interagem. E por fim, a gente tem as sessões, certo? Então as sessões do Devin, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar umas sessões mais antigas aqui, só para mostrar para vocês. Ó, há um tempo, interagir com o Devin, aqui ó, eu quero que você analise profundamente o Codebase e busque brechas de segurança. Ele foi lá em 12 minutos e ele gerou um PR para realmente trazer o fix dessas vulnerabilidades e aqui eu consigo até dar uma olhada. Enquanto ele vai carregando aqui, uma coisa que é interessante compartilhar com vocês, né, pessoal? Então o Devin, quando você inicia uma tarefa no Devin, ele basicamente tem uma virtual machine, um computador ali por trás, com todos os recursos necessários que ele precisa para fazer o trabalho. Então, nesse computador tem um sistema operacional, que é o Ubuntu, um Linux, ele tem uma IDE, ele tem um browser, então ele consegue fazer o ciclo completo, ele consegue baixar o teu repositório, ele consegue fazer as melhorias, ele consegue testar as melhorias, a partir daí ele gera o PR para você, né? Então aqui esse PR foi um PR que já foi dado o merge e olha que legal que ele faz o PR. Então ele traz aqui, ele traz um resumo, ele traz do que se trata e ele traz até um checklist que eu como desenvolvedor, eu como humano, eu tenho que fazer, né? Lá no file upload, na parte de editar, na lógica de editar a empresa, enfim, ele foi vendo várias coisas e depois aqui eu posso interagir com ele. Olha que bacana. Eu fui interagindo com ele aqui pelo próprio GitHub, né? Trazendo para ele, ó, eu tenho algumas funcionalidades que são obsoletas, eu quero que você melhore a segurança, né? Um checklist antes do merge e tal. E ele foi e fez. Né? Ele fez, ó, obrigado pelo feedback, concordo com a abordagem e a proposta da ação. Ele fez a proposta da ação, eu aprovei aqui, depois ele foi lá e gerou o PR. Né? E esse PR foi feito um merge lá na main e depois essa funcionalidade que ele desenvolveu foi colocada em produção. Então isso que é legal, ó. Então ele fez aqui, depois que eu respondi lá pelo GitHub, ele automaticamente continuou, né, essa instância aqui, né, e aí ele foi fazendo várias coisas, foi interagindo comigo aqui, ó, você consegue ter um trace, ele criou aqui uma to-do list do que ele tinha que fazer, você consegue ver os arquivos que ele alterou, os conhecimentos que ele foi adicionando, isso que é muito legal. O Devin, ele vai melhorando a cada interação com você. Então, quanto mais interações, quanto mais sessões de Devin o time executa, ele melhora. Ele vai se aperfeiçoando, que ele vai criando essas bases de conhecimento, ó, do projeto. Ó. Então, aqui ele vai criando essas bases de conhecimento e vai colocando dentro dessa knowledge base, dessa base de conhecimento aqui, ó, que você pode até ver aqui, ó, o knowledge, ele vai adicionando aqui. Beleza? Vamos lá, vamos só voltar aqui para aquela sessão, só para vocês verem. Então, basicamente é isso. O Devin ele tem essa possibilidade de executar tarefas de fim a fim, de cobrir todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Mas, novamente, ele não vem aqui para substituir um engenheiro, ele vem para potencializar e aumentar a capacidade do time. Então, se você tem um time de 10 engenheiros, de 10 desenvolvedores, o Devin passa a fazer com que esses 10 consigam entregar como um time de 30, de 40, né? Porque você consegue delegar muitas coisas para ele fazer de forma autônoma. Tem muito mais coisa aqui, né, que o Devin oferece.
Outras sessões a gente vai cobrir aqui também, a gente vai mostrar funcionando na prática, enfim, a gente tem, como eu falei lá no início do vídeo, o privilégio de ser o representante Enterprise da Cognition aqui no Brasil. A Cognition, que só relembrando, ela é a dona do Devin e do Windsurf. Então é isso, vocês vão ver muito mais materiais aqui a respeito dessa tecnologia que tem revolucionado a indústria de software. Muito obrigado por você que ficou até o final desse vídeo. Então não esquece, se você ainda não é inscrito do canal, inscreve aqui no canal, dá uma força, coloca o like ali para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente. E muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.